A glória do ministério da nova aliança. Capítulo 1. Tema desta semana: o único ministério. Meta de hoje: leitura das páginas 7 a 9. Neste capítulo inicial, vamos discorrer sobre o único ministério. Deus tem um único ministério do qual Ele nos convida a participar. Isso é maravilhoso. Louva ao Senhor, porque Ele nos incluiu no ministério da nova aliança, de acordo com 2 Coríntios capítulo 3, versículos do 5 ao 8. Que privilégio! Deus quer realizar uma obra na terra, e esse ministério nos dá a direção correta para cooperar com Ele. É por meio desse ministério que levamos a cabo o plano eterno de Deus. A palavra ministério vem do grego diaconia, que é traduzida em alguns lugares da Bíblia como serviço. No entanto, no contexto que veremos neste capítulo, ele será apresentado em um sentido mais amplo e, portanto, usaremos a palavra ministério. A base da unidade. Antes de entrar em nosso estudo sobre o ministério da nova aliança, desejo destacar o contexto em que vivemos, para que tenhamos essa revelação e a sua realidade na mais alta conta. Nós, a Igreja, estamos no centro da vontade divina. Alguns podem pensar que somos presunçosos quando dizemos que estamos na vanguarda da obra de Deus. De fato, ao longo dos anos, Deus tem levantado muitos cristãos, bons líderes, servos fiéis, bons obreiros, que deram e dão a vida pela obra do Senhor. Todavia, há uma base que nos torna especiais dentre o povo de Deus, a base única da unidade prática dos filhos de Deus. Essa base não divide, não exclui ninguém. Antes inclui todos os que o Senhor Jesus comprou com seu precioso sangue. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 ao 19. Os que o Espírito Santo regenerou. Tito capítulo 3, versículos do 4 ao 6. E todos os que Deus acolheu. Romanos 15, 7. É a única base capaz de representar todos os filhos de Deus. Isso é algo verdadeiramente muito especial e nos torna especiais, mas não porque somos melhores ou mais competentes do que outros. Longe disso, pelo fato de estarmos nessa base e a termos preservado durante muitos e muitos anos, Deus olha para nós e se dispensa a nós de forma especial, profunda e surpreendente. A Bíblia afirma que nesse ambiente de unidade ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Salmo 133, 3, parte B. Nós precisamos ter clareza e certeza disso. Sem essa percepção, podemos achar que somos apenas mais um grupo cristão dentre tantos. Podemos afirmar que nessa base da unidade nós representamos todos os filhos de Deus. Nunca abandonamos a visão de Cristo e a Igreja e sempre procuramos andar no caminho do Espírito e da vida, sensíveis à direção divina. Não somos um grupo de aventureiros que surgiu do nada no século XXI. Precisamos ter essa posição certa e bem definida para adentrar e desfrutar plenamente o tema que será abordado neste livro: a glória do ministério da nova aliança. O exemplo da nação de Israel. Tomemos como exemplo a criação do Estado de Israel em 1948 por meio de uma resolução da ONU. Naquela época, poucos judeus estavam em Tel Aviv
enquanto a maioria deles continuava espalhada pelo mundo. É possível que os mais ricos, os mais capacitados e inteligentes não estivessem na base do território de Israel. Contudo, os que ali estavam representavam todos os judeus espalhados pelo mundo. Eles não se importavam com o fato de serem poucos, nem se sentiam diminuídos, pois tinham a consciência de que estavam na base correta. Por causa disso, Israel hoje é uma poderosa nação, inclusive com direito a uma cadeira na ONU. O mesmo acontece conosco na igreja. O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, notificada ao seu servo João, o qual enviou cartas às 7 igrejas da Ásia. Havia uma igreja em cada cidade, sobre a base correta da unidade. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e o versículo 11. Por causa disso, Deus pôde entregar a revelação de coisas espirituais profundas para o seu povo. O início do ministério da nova aliança. No capítulo 3 do Evangelho de Lucas, lemos: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Versículos 21 a 23, parte A. Aleluia! Deus tem um único plano e não há espaço para projetos paralelos. Para levar adiante esse plano, ele tem um único ministério, o ministério da nova aliança, que começou com o Senhor Jesus. Ele, o próprio Filho de Deus, desceu à terra e tornou-se carne, vindo em semelhança de homem. Assim como nós, ele participou de carne e sangue, mas sem pecado. Humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Filipenses 2, do 5 ao 8. O seu ministério tinha como objetivo gerar a igreja, para assim cumprir o que foi determinado pelo Pai desde a eternidade passada. Hoje nós seguimos esse ministério.